faz muitos anos, desde 1964, a maior parte dos vossos pais nem estavam em projeto, que eu estudo o cordel. Por paixão, por curiosidade, porque um dia um professor do Rio de Janeiro me levou a conhecer os cantadores repentistas nordestinos na feira de São Cristóvão. 1964 faz 50 anos. E desde então nunca mais deixei de estudar o cordel e de colecionar folhetos de cordel. Serei provavelmente um dos maiores colecionadores de cordel fora do Brasil. E ultimamente, para ensinar aos portugueses o que era o cordel e a importância deles, não escrevi, publiquei um livro que se chama Introdução à Literatura de Cordel. É uma história muito antiga. Estudei até às suas origens mais antigas. Muita gente pensa que o cordel é brasileiro. Não é. Chegou cá há pouco tempo. É muito antigo. Já existia faz mais de 1500 anos. Ele começou na Europa, na Península Ibérica, onde fica hoje Portugal e Espanha. Quando Portugal e Espanha eram um território muçulmano, o Islão. A Península Ibérica foi invadida por exércitos islâmicos, muçulmanos, e ficaram na Península Ibérica 800 anos. 800 anos. O Brasil tem 500 e qualquer coisa. 514, desde que cá chegaram aqueles invasores. Pois que lá eles ficaram 800 e impuseram a sua língua, os seus costumes, as suas tradições. E foi uma história muito movimentada de lutas entre cristãos e muçulmanos. Essas lutas só terminaram oficialmente no ano em que o indivíduo chamado Cristóvão Colombo decidiu sair de lá e chegou até a América, 1492. Nesse mesmo ano, terminou o último reino muçulmano da Península Ibérica. E essas lutas deram origem a muitas histórias, criaram-se muitas coisas. E essas coisas que aconteciam eram notificadas para toda a gente. Por quem? Pelos cantadores populares. Que iam contar as histórias. As histórias dos sultões muçulmanos que ganhavam batalhas aos cristãos, as histórias dos senhores cristãos que ganhavam batalhas aos muçulmanos. E como isso acontecia frequentemente e mudava a história daqueles países, e como era uma civilização muito culta, porque os muçulmanos inventaram tanta coisa que vocês nem imaginam. A matemática, foram eles que inventaram. Os números, os algarismos, como vocês fazem contas agora, foram eles que os inventaram. A medicina moderna, foram eles que inventaram. A astronomia, a navegação, a geografia. Eles fizeram os primeiros cálculos sobre o tamanho da Terra. As primeiras cartas geográficas, a primeira descrição do sistema solar. Tudo isso foi obra desses muçulmanos que na Península Ibérica criaram a ciência moderna. O resto da Europa apenas copiou e aumentou. A língua deles era o árabe, a língua oficial do culto dos documentos. A língua científica era o latim. E continuou sendo. Quando os grandes cientistas, dos quais vocês já ouviram falar, o Copérnico, que descreveu a Terra girando à volta do Sol, que foi uma cópia daquilo que os muçulmanos já sabiam. O Kepler, o Newton, o Galileu, todos eles escreveram na língua oficial da ciência, que era o latim. Mas quando era preciso que essas coisas chegassem ao povo, não era o latim, eram outras línguas, que se chamavam nessa altura o romance. O romance eram as línguas do povo. E foi nessas línguas do povo que o povo tomou conhecimento daquilo que estava a acontecer. Quando os cristãos ganhavam,
quando os cristãos perdiam, quando começaram as descobertas com as caravelas para descobrir novos mundos, tudo isso chegava ao povo através dos poetas populares, que contavam histórias. E essas histórias foram as que chegaram ao Brasil depois de 1500. Com quem? Com os imigrantes. Com aqueles portugueses que tinham pouca terra e pouco espaço para morar lá na Europa e vieram para cá e tinham tanta coisa grande. E trouxeram com eles essa história e começaram aqui a cantar e a contar a história de Carlos Magno e os pares de França que cá estiveram. Da princesa Teodora, que ninguém sabe quem é. Da princesa Babilônia. De Roberto Diabo. Filho todo do Cid Campeador. É o Cid Campeador que nunca campeou por aqui. E começaram a contar essas histórias. Até uma história da Nau Catarina. É que a história da Nau Catarina, essa é nordestina. A Nau Catarina é a história de um donatário da companhia, donatário da capitania de Pernambuco, que numa viagem para Pernambuco foi assaltado e quase não chegava ao destino, quase que tinha de comer os seus companheiros. E foi a história que ele contou até ao final da vida, a história que mais me impressionou. E ela foi narrada e contada por esses poetas populares que contavam o inverso, aquilo que acontecia. E foi assim que se transmitiu o saber ao nível do povo. Se o povo queria vir para o Brasil, é porque os poetas populares cantavam nas festas. Essas coisas todas, nas línguas locais, não nas línguas oficiais. A língua portuguesa só começou a existir oficialmente no século XIV, em 1315. Quando o rei decidiu, agora não se vai escrever nada mais, nem latim, nem em árabe, para as leis, para o conhecimento das leis, para as informações que temos que dar ao pessoal do reino. Vai ser em português. Isso aconteceu pela primeira vez na Península Ibérica. Ora, Portugal existia já desde há 200 e tantos anos. E foi nessa língua, que é uma das línguas do romance da Europa, que se desenvolveu a literatura do cordel, que veio para o Brasil com todas essas histórias. Mas ela veio para o Brasil paulatinamente, pouco a pouco. O cordel, tal qual o conhecemos hoje, só chegou ao Brasil no final do século XIX, por causa de uma grande imigração que houve de Portugal para o Brasil. Portugal estava numa grande crise, em guerra, com problemas, em 1830, e entre 1830 e 1939, ou seja, durante 100 anos, mais ou menos, até o início da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil mais de 2,5 milhões de portugueses. Gente do povo, que trouxe com eles a arte do cordel, a partir de 1830. E os primeiros folhetos de cordel aparecem no Brasil em 1889. Ou seja, faz 100 e poucos anos. Apenas. Mas, entretanto, esse cordel em Portugal desapareceu. Hoje não há cordelistas em Portugal. Já não existem. Eles existem no Brasil. Os cordelistas em Portugal terminaram em meados do século passado, cerca dos anos 1960, por aí. Morreram os últimos. E hoje não há quem continue. Desapareceu. O cordel é hoje, essencialmente, brasileiro. As origens são de lá. Vieram de lá as histórias. Formou-se lá. E o que é interessante é que nós temos textos que datam do século IX, ou seja, do ano 800 e pouco, que descrevem como é que isso acontecia. Há um geógrafo muçulmano, que viajava, que escrevia um diário, e que conta que quando passava pela zona que hoje é Portugal, e que passou por uma terra que se chama o Algarve. O Algarve é um lugar de férias, é um sítio bonito de Portugal, onde muita gente vai passar férias. Mas que nessa terra se
Se perguntassem a qualquer agricultor que andasse atrás de um arado com uma junta de bois lavrando a terra e se lhe pedisse para fazer versos, ele fazia naturalmente, porque aquela gente toda falava em verso. Isso é um testemunho escrito. E há outros testemunhos escritos de que quando os peregrinos que iam para Santiago de Compostela passavam por uma cidade que hoje se chama Santarém, eles tinham que fazer as perguntas deles dando um mote de 7 sílabas, porque a resposta vinha em verso. Uma aptidão natural para o verso. Há também a história, isto já em Lisboa, de um homem que foi um jurista e que foi um escrivão da corte de um califa muçulmano em Córdoba e que depois se aposentou e que veio para a terra onde ele nasceu, que se chama Alcabideche, que é uma pequena, não é aldeia, que hoje é uma cidadezinha, junto a Lisboa. E esse homem, quando se aposentou, decidiu que nunca mais falaria normalmente que não fosse em verso. Ou seja, o verso popular, a aptidão para o verso, é qualquer coisa de quase inédito. E aquele povo da Península Ibérica tinha uma aptidão natural para o verso, que existe um poema de um judeu. Os judeus, os muçulmanos, nunca se entenderam lá muito bem. Mas este judeu tinha uma admiração tão grande pelos muçulmanos, que escreveu uma poesia que diz assim: não esqueças que a poesia mais sublime, ornamentada de pérolas, que nem todo o ouro de Ofir pode recompensar, nasceu na Península Ibérica e espalhou-se até aos confins do mundo. Porque os poemas dos filhos da Espanha são vigorosos e suaves, como se fossem esculpidos numa chama de fogo. Comparados com estes poetas viris, os poetas do resto do mundo parecem uns efeminados e tristes. Este é o testemunho que data do século XIII de um judeu sobre a capacidade poética da Península Ibérica Muçulmana. Vejam também. As histórias que contavam as proezas de Carlos Magno. Carlos Magno foi o grande imperador de todo o mundo cristão. O imperador sagrado imperador romano-germânico. As histórias que esses poetas contavam de Carlos Magno, de Rolando, que foi um dos seus guerreiros, que tentou invadir o país muçulmano e a coisa correu mal. Todos aqueles personagens da história, os pais de Inglaterra, os pais de França, mereceram a atenção desses poetas, que depois os descendentes deles no Brasil puseram ao mesmo nível os boiadeiros, os cangaceiros, Lampião, o boi vermelhinho, Maria Bonita, e todos esses temas que adquiriram o mesmo nível através do verso popular. Ou seja, a língua portuguesa, que nasceu, que se originou durante o tempo da presença muçulmana na Península Ibérica, com muitas fontes do latim, com muitas fontes do árabe, misturado com as outras raças que por lá passaram, que foram muitas. Portugal, uma mescla de gente de toda espécie e variedade. Essa língua que se formou criou naturalmente uma espécie de esquema mental, matemático, para a poesia, para o verso, a rima e a métrica. Isso faz parte do património da língua portuguesa, mas do património popular. O poeta erudito, aquele que fala com uma linguagem muito sofisticada, esse poeta erudito tem por vezes dificuldade em acertar com as rimas e em acertar com a métrica. O poeta popular faz isso espontaneamente e naturalmente. E essa é uma característica exclusiva das línguas ibéricas. Também existe em espanhol, muito menos. Existe na Catalunha. A Espanha, como sabem, tem um idioma oficial que é o espanhol, mas tem mais 6 línguas diferentes. E a língua que mais tem
poetas populares é o catalão, da Catalunha, que é a língua que mais se parece com o português. Curiosamente, muita gente pensa que é a Galiza, o gaúcho português. Não é. É o catalão. E é a zona de Espanha que mais poetas populares tem. Todos eles nasceram da mesma raiz, da mesma atitude social, do mesmo ambiente em que nasceu e cresceu a Península Ibérica. E essa gente tinha muita coisa para contar. Já ouviram falar de uma coisa que chamou os Cavaleiros Templários? Os Templários. Uma coisa assim um pouco esquisita. Eram monges, eram religiosos, cavaleiros, que faziam guerra. Religiosos, uma ordem religiosa, para fazer guerra. Hoje parece esquisito, mas é que faziam guerra santa. E porquê? Porque os muçulmanos também tinham ordens religiosas que faziam a jihad, a guerra santa. Então, para os combater era preciso ter a mesma coisa. E criámos as ordens religiosas e militares. Essa ordem chamou-se Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários, que protegiam os cristãos que iam em peregrinação aos centros de peregrinação desse templo, Jerusalém, Santiago de Compostela. E essa gente meteu-se em muitas aventuras. Eles foram o principal objeto da poesia popular que contava as histórias desses cavaleiros. Duraram 200 anos e depois desapareceram. Desapareceram de maneira muito violenta, foram perseguidos, foram mortos, foram queimados vivos. Tem origem em imensas lendas e imensas histórias que eram contadas sobre e que o povo ouvia nos arraiais, às saídas das missas, às saídas das festas, nos locais onde se juntava gente, para ouvir a história desses cavaleiros andantes. E criou-se uma história fabulosa. Foram aumentando, foram dizendo, foram contando, e essas histórias continuaram. A tal ponto que eles tornaram-se uma espécie de modelo daquilo que seria o cavaleiro e o homem nobre do futuro. Esses cavaleiros não eram nobres, eram gente do povo que adquiriam o estatuto de cavaleiros por entrarem numa ordem religiosa. Eles acabaram em 1312. Em 1540 criou-se uma nova ordem, que não era de cavaleiros, cuja regra era igualzinha a deles. Votos, quatro tipos de votos, dedicados à proteção do cristianismo, e essa ordem chamou-se a Sociedade de Jesus, o Jesuítas, que foram feitos à medida, à dimensão e com uma cópia da ordem dos Templários. Pois os jesuítas eram a origem, no século XVI, a uma enorme quantidade de literatura popular, onde se lhes atribuíam praticamente as mesmas vitórias, os mesmos feitos que se atribuíam aos cavaleiros templários. E aquilo que aconteceu mais tarde no Brasil do século XIX foi elevarem os vaqueiros, elevarem os artistas da vida social e política e mesmo os vagabundos da época ao nível dos cavaleiros da Idade Média. Porque a língua era a mesma, porque a motivação era a mesma. As histórias de El Cid, o campeador. Quem foi El Cid? Cid é uma interpretação, uma palavra árabe, Sidi, que significa senhor. El Cid, o senhor. Campeador. Tem a ver com campo. Vem da palavra latina, campiductor. Aquele que comanda uma campanha. Ou seja, um chefe militar. Portanto, o senhor chefe militar. Que nas suas aventuras tanto servia os cristãos como os muçulmanos. Ele servia a quem pagava. E fez objeto de mais de 150 histórias de cordão que duram desde esse tempo até hoje. As mesmas histórias são contadas sobre os vaqueiros do Nordeste brasileiro. E porquê que o cordel nasceu no Nordeste brasileiro? Porque o Nordeste brasileiro foi para lá que vieram, Nordeste e Norte do Brasil, sul do Nordeste, Paraíba, Ceará, Pernambuco, sobretudo esses lados.
desses estados atuais, para onde veio a grande migração portuguesa de 1830 até 1939. Portanto, eles trouxeram com eles toda essa história. O cordel insere-se, portanto, numa longa tradição, que tem mais de 1000 anos. Subsiste hoje, essencialmente no Brasil, desapareceu em Portugal, desapareceram em outros locais também por onde houve imigrantes. Recentemente, uma instituição, a Universidade Internacional de Macau. Macau foi portuguesa durante muito tempo, hoje está integrada na China. A Universidade Internacional de Macau acaba de publicar um livro, cheguei a geografia, né, para mostrar onde é que ele está ali. Então, numa edição de luxo, a obra de um português que saiu de Portugal analfabeto. Ele nasceu em 1913, completamente analfabeto. Veio com 7 ou 8 anos para Belém do Pará. Morou aqui no bairro da Nazaré. Atravessa 24 de maio. E ele depois voltou. Aprendeu a ler um pouquinho quando era militar. Viveu 50 anos em Macau e contou toda a história da vida dele. E toda a história de Macau durante 50 anos em verso. E o Instituto Nacional acaba de publicar 800 páginas disto, nestes livros. Isto é uma das maiores homenagens que uma instituição internacional, como o Instituto de Macau, faz ao Portugal. Tudo isto é verso de Portugal, para contar a história da sua vida e a história do país que o acolheu, onde ele viveu até à morte em 1989. Portanto, o cordel não é só nordestino, não é só do Pará, não é só do Juraci, do Glauco, não é só de Franklin Machado, da Letiva do Saré, de Raimundo Santa Helena, de Edmilson Santini, enfim, de Leandro Gomes do Barro, todos esses, é uma longa história da qual todos nós que falamos desta língua devemos ser orgulhosos. Na nossa língua tem poetas. Tem poetas da academia e tem poetas populares. Como dizia o grande Catulo da Paixão, que não era cearense, mas maranhense, que os grandes poetas, patrão, os príncipes da poesia, teçam poemas à saudade em seu estilo altaneiro, que eu me contento em dizer-lhes bravia e rusticamente como é que assenta um vaqueiro, como um boi velho, cansado, permanentemente a remoer aquele capim fresco que come a cabeça a comer. Enfim, grande Catulo da Paixão cearense. O homem que também não foi um poeta de cordel, mas que prestou ao cordel uma das grandes homenagens. Carlos de Monte Andrade, outros poetas consideravam que a verdadeira poesia era a poesia do cordel. A poesia do cordel é como o alicerce do resto da poesia. Há muita gente que conhece aquela frase de Fernando Pessoa que diz: o poeta é um fingidor. Finge tão perfeitamente que até consegue fingir que é dor, a dor que realmente sente. Porém, ninguém sabe o que é um fingidor hoje em dia. Fingidor é um Troia. Fingidor é uma arte. No tempo da arte nova, quando as fachadas dos edifícios, e há muitos por aqui, no Belém do Pará, claro, tradição da arquitetura brasileira, no tempo da arte nova, que foi nos anos 20 a 40, desde o século passado, o fingidor era aquele que fazia em cimento a imitação da escultura. Tinha uma areia especial, chamava-se areia de fingir, que se misturava com gesso e cimento, para fazer essas imitações de escultura. Então, o poeta como Fernando Pessoa, o poeta erudito, é um fingidor. É aquele que faz esse acabamento dos edifícios por fora. Mas a poesia popular é um alicerce rústico, poucas pedras, grosseiras, grossas e grandes. Sem o alicerce, não há fingidor que se aguente. Sem o alicerce, não há erudição que se aguente. A poesia popular, o verso popular, é
como alicerce de toda a história da nossa língua e da maneira que nós temos de contar as coisas à nossa maneira. E a maneira mais popular é o verso. E só depois disso, lá em cima, depois do alicerce estar sólido, é que vem o poeta erudito, o príncipe da poesia. Portanto, a poesia de cordel, a base, a origem de uma longa história da qual todos nós somos os herdeiros. É aberto às vossas perguntas.